Então, agora nós vamos mostrar, né, como as funcionalidades básicas do sistema de apoio à decisão clínica. Então, vocês vão digitar no navegador de vocês seguinte URL: http://ciad.mediacom.uf.br 2.8080/CDSS. Agora vocês vão se registrar como novo usuário do sistema, no botão Eu sou um novo usuário. Então aqui eu vou digitar o meu login no usuário, o primeiro nome, o último nome, meu CRM, se eu tiver, meu grau de experiência, né, como médico, o endereço de e-mail atual, meu endereço de e-mail, e o idioma que eu quero que o sistema exiba para mim. Português, continuar. E aí vai aparecer essa tela com os termos de uso do sistema, que eu vou ler cuidadosamente. Se eu concordar, vou clicar em sim, eu concordo com os termos, continuar. E aí o sistema vai exibir para mim que ele enviou um e-mail de confirmação do meu cadastro no sistema para o e-mail que eu informei, com uma senha temporária e um link dentro desse e-mail se eu quiser mudar essa senha temporária para colocar uma senha pessoal para mim. Tá? Agora eu vou me logar no sistema com esse usuário que eu recém criei. Agora eu estou digitando a senha default, eu não modifiquei a senha ainda. Vou logar no sistema. Aqui clicando em listar pacientes, vão aparecer todos os meus pacientes, os pacientes que eu já cadastrei no sistema. Como eu ainda não cadastrei nenhum, não está exibindo nenhum registro. Vou adicionar um novo paciente. Colocar aqui primeiro nome. Último nome. O gênero. A data de nascimento. Qual o grau de instrução desse paciente. Seu grupo étnico. Os demais dados, né, estado civil, telefone, celular e e-mail são opcionais. Os demais campos. Vou salvar. Sempre que eu quiser editar esse paciente, vamos supor que eu coloquei algum dado errado. Aí eu venho aqui nesse ícone de lápis, edição, e aqui eu posso modificar esses dados que eu acabei de informar. Tá? Vamos supor que eu não queira modificar, então eu venho aqui em voltar. E agora eu quero efetuar o cadastro das informações clínicas desse paciente. Então eu vou clicar nesta lupinha. Como eu acabei de cadastrar esse paciente, ainda não há, né, nenhum item clínico associado a ele. Vou adicionar uma nova consulta para poder cadastrar os itens clínicos.
dar um nome para essa consulta e vou salvar. Agora aqui no botão adicionar novo item, eu vou preencher os dados sobre esse paciente. Então, eu tenho esses campos, né, anamnese, depressão, os testes neuropsicológicos associados, que podem ser feitos, né, para esse paciente, e o diagnóstico. Agora eu estou na fase que eu vou inserir informações, sinais e sintomas e resultados dos testes que eu fiz sobre esse paciente. Então, vamos supor que eu queira colocar, inserir aqui um registro sobre a vida dele, né? O paciente tem reclamado de esquecimentos constantes, colocar informações sobre histórico familiar, por exemplo, pai diabético, mãe com hipertensão, enfim, né? Anamnese que vocês bem conhecem. Eu vou salvar, isso já vai estar ali gravado, associado à paciente Maria Souza. Agora, vamos supor que eu fiz o teste do CDR com ele, com a Maria. E aí eu vou cadastrar a pontuação que ela obteve no teste CDR. E constatei que foi pontuação 3, né? Na escala de demência grave. Eu vou salvar. Beleza. Agora vamos supor que eu tenha errado alguma coisa no registro da anamnese e eu quero editar esse registro. Então eu vou clicar, né, sobre ele, segurar, e aí vai aparecer o registro para eu editar aqui. Eu vou salvar novamente, ele já está modificado. Agora suponha que eu queira deletar algum item clínico. Então eu vou pressionar com o mouse e arrastar para o lado direito. Aí ele vai perguntar se eu realmente quero excluir esse registro clínico. Vou clicar nesse caso que sim. E aí ele deletou lá o item anamnese. Agora, supondo que eu já cadastrei todos os itens clínicos que eu tenho disponíveis para esse paciente Maria Souza e eu quero obter o apoio do sistema na sugestão de um diagnóstico para esse paciente. Então, eu vou clicar no botão solicitar diagnóstico. Daí o sistema vai me mostrar os resultados de diagnóstico que ele, com base nos itens clínicos cadastrados para esse paciente, ele chegou a estas conclusões, né? Qual foi o diagnóstico que ele analisou primeiro? Diagnóstico de demência. O resultado, um diagnóstico positivo com um fator de certeza alto. E quais foram os registros clínicos que levaram a esse diagnóstico? O que ele usou? Quais os exames, sinais e sintomas ele se baseou para chegar a esse diagnóstico positivo de demência com fator de certeza alto? Foi só o CDR. E aqui embaixo, assumindo que esse diagnóstico positivo para demência seja de fato confirmado pelo médico, né? O sistema faz também uma análise do diagnóstico para a doença de Alzheimer. Nesse caso aqui, ele encontrou
um diagnóstico positivo para a doença de Alzheimer, mas com fator de certeza baixo, levando em consideração que o gênero da paciente, que é o gênero feminino. E ainda assim o sistema também sugere registros clínicos, testes, ainda não foram cadastrados, mas que poderiam ajudar a aumentar esse fator de certeza nesse diagnóstico. Ou seja, são itens clínicos que o médico poderia cadastrar para aumentar a certeza nesse diagnóstico positivo para a doença de Alzheimer. Tá? Mas supondo que o médico realmente tenha certeza de que esse paciente tem demência positiva. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um novo item de diagnóstico de demência. Vai selecionar positivo e vai salvar. A partir de então, toda vez que o médico for solicitar apoio diagnóstico para esse paciente, ele vai se concentrar apenas no diagnóstico de doença de Alzheimer, já que já se sabe que o paciente tem demência, mas agora se quer diagnosticar se essa demência é devido a Alzheimer ou não. Então, aqui estão os resultados da análise para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Agora eu vou mostrar para vocês a funcionalidade de avaliação do sistema quanto ao uso, né, do mesmo, se o usuário se sentiu à vontade de utilizá-lo. Para isso, você vai clicar nesse link que fica no rodapé do sistema, chamado Avaliar esse sistema. E aí vai aparecer nessa aba um formulário de avaliação e nessa uma solicitação de suporte. Quando você encontrar qualquer erro no sistema ou quer tirar uma dúvida, fazer um comentário geral, é nessa aba que você vai clicar, vai escrever uma mensagem, vai enviar que isso vai chegar para a gente. Agora eu gostaria de avaliar o sistema, preencher o formulário de avaliação. Então, existem aqui 10 itens, tá? 10 perguntas, não, 10 afirmações, né, na verdade, em que você vai associar a cada afirmação um grau de 1 a 5. E esse grau ele varia do discordo totalmente ao concordo totalmente. E no final vai salvar isso. Então, acho que gostaria de utilizar esse sistema com frequência, porque que eu concorde totalmente. Então, vou clicar aqui. Achei o sistema desnecessariamente complexo. Vamos supor que eu discorde, mas não totalmente. Então, vou colocar no 2. Achei que o sistema foi fácil de usar, achei o sistema mais ou menos fácil de usar. Então, eu vou colocar no meio, entre o discordo totalmente e o concordo totalmente, mais ou menos no meio do caminho. E assim eu vou preenchendo todos os itens. Vou colocar comentários que eu vou julgar relevantes aqui quanto ao uso do sistema. E vou enviar. É isso, pessoal. Essa é a primeira parte, né, que a gente gostaria que vocês fizessem, né, inserissem registro, salvassem, dessem uma navegada pelo sistema e no final preenchessem esse formulário de avaliação. A segunda parte, que seria avaliar o diagnóstico sugerido pelo sistema, para ver se bate com o diagnóstico que vocês já deram para cada paciente, vai ser exibido no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.